muito boa tarde. Está começando agora mais um Extra Classe Web TV ao vivo. E hoje eu vou conversar com a professora Fátima Cardoso, que é coordenadora-geral do SINT-RN, e também com os assessores jurídicos do SINT, os doutores Odilon Garcia e Carlos Gondim. A gente vai revezar. O primeiro bloco vai fazer com a Fátima Cardoso e o Odilon Garcia, e o segundo bloco com a Fátima Cardoso e o Carlos Gondim. A gente vai falar sobre a Assembleia que acontece no dia 8 de fevereiro, Assembleia Geral Unificada, e também sobre algumas ações judiciais. Boa tarde, Fátima Cardoso. Boa tarde, Odilon. Boa tarde a todos, Denô. Boa tarde a doutor Odilon. Boa tarde a doutor Gondim, a Cicinho, Franco, que está aqui, e a todos os internautas que estão nos assistindo. Boa tarde, Denô. Boa tarde, professora Fátima. Boa tarde a todos os trabalhadores em educação pública do Estado do Rio Grande do Norte que estão nos assistindo através dessa live. Odilon, vamos abrir o programa com você, falar um pouquinho sobre as ações. Quais as principais aí? Como é que estão as ações coletivas nesse momento? Tem alguma novidade para falar para a categoria? Tem, Denô. Temos várias novidades e é importante esse espaço para que a gente possa divulgar para a categoria todo o trabalho que vem sendo desempenhado pela assessoria jurídica do SINT. Como vocês sabem, desde 2016, quando começou os atrasos no pagamento salarial, eu vou começar com o nosso mandado de segurança coletivo, Denô e professora Fátima, que tratam do atraso do pagamento salarial que tramita hoje, ele está no Tribunal Superior, nos Tribunais Superiores, ele se encontra hoje no STJ. Esse processo ele já foi julgado pelo Tribunal de Justiça desde agosto de 2016. Quando se começou o Estado a atrasar as folhas de pagamento, principalmente em relação aos aposentados da educação, a coordenação do SINT nos procurou e logo impetramos um mandado de segurança com base na Constituição Estadual que prevê que o pagamento salarial deve ocorrer até o 30º dia de cada mês trabalhado. Como vocês vêm acompanhando, principalmente os aposentados vêm sofrendo até hoje com esse atraso salarial, pagamento de suas aposentadorias e pensões. Em dezembro de 2016, o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte julgou integralmente favorável à nossa pretensão, condenando o Estado a corrigir e atualizar monetariamente esses pagamentos que estão sendo feitos de forma atrasada. Então, tão logo esse processo transita em julgado, o que é isso, pessoal? Quando esse processo termine de ser julgado, a gente vai apresentar as execuções, lembrando que são parcelas vencidas e vincendas, ou seja, as que se vencerem no decorrer do processo e até o seu final de julgamento. Por exemplo, vamos supor que o atraso perdure até julho deste ano. Até julho deste ano, a gente vai apresentar os cálculos dessa correção salarial, desses atrasos que estão ocorrendo, para que os servidores recebam esse crédito através de RPV ou precatório, então, dependendo do valor. Para que esse atraso se encerre, para que essa cobrança possa ser feita. Até perdurar esse atraso, a gente tem direito a essa correção de acordo com a nossa decisão. Então, se o governo continuar atrasando o salário do servidor ou do aposentado, pensionista, ele vai ter que responder de acordo com a decisão judicial emanada pela Corte do Tribunal de Justiça do Estado, que garante a correção e atualização desses dias de atraso. Denô, você colocou aí, se nós vamos esperar, né? Como bem disse o doutor Odilon, não se trata de espera. A ação está ganha, não é? E se trata agora de ver até onde o Estado vai com esse propósito. Até onde os atrasos vão, para que a cobrança de não possa estabelecer um calendário de pagamento e executá-lo. E aí, se for julho, agosto, setembro, outubro, a validade está desde agosto, né, doutor Odilon? De 2016. Na verdade, essa ação ela foi protocolada, eu acho que em março de 2016, professora. Então, ela foi julgada em dezembro de 2016. Nós temos uma decisão favorável do Tribunal de Justiça e o processo foi recorrido pelo Estado, pela Procuradoria do Estado e se encontra tramitando nos tribunais superiores, certo? Aguardando pendente o julgamento desses tribunais superiores. Tão logo esse processo termine, haja o trânsito em julgado, a gente já pode apresentar os cálculos desse período até hoje.
Se o pagamento continuar atrasando, nós poderemos futuramente apresentar novamente, baseado na nossa decisão judicial, que garante a correção e atualização monetária dos dias de atraso. Então está aí esclarecido para todo mundo sobre essa questão do atraso de pagamento, sobre essa cobrança. É uma ação, fique à vontade. É uma ação muito importante, porque a categoria ela está dividida quanto a pagamentos. Não é? De um lado, o dinheiro do Fundeb está pagando em dia quem está na ativa, de outro lado, os aposentados estão amargando. E a constante procura do aposentado ao SINT, no sentido de ter uma resposta. Acho que a assessoria, né, continua exercendo um papel brilhante, a gente continua parabenizando, porque não é só o fato de você ingressar com a ação, mas é também o modelo que o escritório de advocacia tem, de ir procurar, e eles procuram constantemente, às vezes quase toda semana, né, doutor? É verdade, professora Fátima. Então, a disposição da categoria, né, para tirar alguma dúvida, né, caso queiram procurá-los, né, nos atendimentos. Nós temos plantão de atendimento na entidade, nós vivenciamos o problema sofrido diariamente pela categoria. Nós, além do plantão na entidade, hoje o escritório atende em Mossoró, atende em João Câmara, atende em São Tomé, em Canguaretama, em várias outras regionais que o SINT possui no estado. Então a gente se preocupa e vivencia todos os problemas que a categoria sofre na pele. Então, além dessa ação coletiva que versa sobre esse mandado de segurança coletivo que versa sobre esse atraso de pagamento salarial, nós temos várias outras ações coletivas, como a ação da GESA, que será são que o todos, pessoal lembra, Odilon? que é uma gratificação, a gratificação de exercício em sala de aula. Essa gratificação ela foi incorporada ao salário quando da criação do plano de carreira 322/2006, o novo plano do magistério, o plano que vocês hoje são regidos. Então essa gratificação ela foi incorporada ao salário, mas no nosso entendimento ela foi incorporada de forma equivocada. Então nós temos uma ação coletiva, vocês não precisam entrar individualmente. Essa ação ela tramita na 2ª Vara da Fazenda Pública e está pendente de julgamento. Ou seja, todos os passos dessa ação da GESA, que é a gratificação de exercício em sala de aula, já foram dados. O que se encontra pendente exclusivamente é o julgamento dela pelo magistrado titular da 2ª Vara da Fazenda Pública. Nós temos outras ações coletivas, como vocês sabem, amplamente... Doutor Odilon, pois não, professora? Tem só, para pegar um ganchinho aí, porque na verdade nem todos serão contemplados com a GESA. Nem todos. Né, essa ação. Uma vez ganha essa ação, Denô, nós vamos pegar aquele núcleo de professores, à época, que tinha esse direito, e esse direito vai passar exatamente, porque hoje são, na maioria, aposentados. Perfeitamente. E vai passar a contemplar somente aquele público, né? Lembrando, porque muitas vezes pode ter alguém que diga, não, mas por que não estende ao conjunto? Porque o conjunto... nem todos recebiam a GESA. E, Odilon, falando de uma outra ação também tão importante quanto essa que você citou agora, essas duas, como é que está a questão da ação da pecuniária? Pronto. Tem alguma novidade sobre esse assunto? Temos, de novo, uma novidade muito boa, pessoal. Como vocês sabem, no ano passado, nós protocolamos as execuções, todas as execuções para aproximadamente 16 mil servidores beneficiados com essa ação da gratificação por título e remuneração pecuniária. Então, a gente dividiu em 2 períodos, e ainda falta um terceiro que eu ainda vou falar aqui. Primeiramente, nós protocolamos 325 execuções em grupos de 20 professores beneficiados, o que totaliza 6.500 professores. Todos esses 6.500 professores que foram protocolados a princípio estão com todos os cálculos homologados. Como vocês se recordam, nós estivemos aqui já para divulgar a Assembleia o que é que o Estado, ele, através de sua Procuradoria, ele entendeu. Ele impugnou os nossos cálculos num percentual de 13%. E analisando a conjuntura que hoje estamos atravessando, conversamos com a categoria, foi deliberado, foi chamado em Assembleia
foi colocado em votação e a Assembleia, de forma soberana, decidiu em concordar com essa impugnação no importe de 13% a menor dos cálculos apresentados pelo sindicato. Então, como a gente havia dito naquela época, foi uma decisão acertada. O que é que aconteceu, pessoal? O que é que aconteceu, Denô? Professora Fátima já está sabendo. À medida que nós concordamos com essa impugnação do Estado de 13%, se encerra o conflito, se encerra a lide, não há o que ser questionado. E o juiz, o magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública, que é a vara onde tramita todas as execuções referente à gratificação por título de remuneração pecuniária, já homologou os cálculos desses 6.500 professores beneficiados nessa ação. Nesse segundo grupo de 8.800 professores que se tornam 440 execuções, o Estado ainda está impugnando esses cálculos, mas continua impugnando no mesmo percentual de 13%. Nós continuamos concordando e nós esperamos que até agora, ao meio do ano, todas essas execuções estejam homologadas. E o que é isso, pessoal? Quando eu digo homologadas, é que não há mais o que possa ser feito. O caminho é a expedição do precatório ou RPV, requisição de pequeno valor. Quando eu falo RPV, e a grande maioria desses processos, dessas execuções, são RPVs, é que o valor é inferior a 20 salários mínimos se você é menor de 60 anos. Se você é maior de 60 anos, esse RPV pode até chegar a 60 salários mínimos. Então, essa é uma inovação. O que seria já um precatório, né? O que seria um precatório se torna um RPV. E qual é a grande diferença de RPV para precatório, pessoal? O precatório, geralmente é inscrito em um ano e para ser pago no ano seguinte. E existe uma lista, uma ordem cronológica a ser seguida. RPV não. À medida que o Estado é oficiado para ser pago dessa requisição de pequeno valor, o Estado tem um prazo de 60 dias para pagar. Isso não ocorre, isso não vem ocorrendo. Mas, felizmente, o Judiciário vem bloqueando as contas do Estado para saldar a dívida desses processos, dessas execuções. Então, Denô, para ser bem claro, nós já contamos com 6.500 professores com seus cálculos homologados, ou seja, para pagamento. Não é algo imediato, mas é algo que nós esperamos que ocorra até o final deste ano. Nós não prometemos o resultado, porque não depende de nós, depende do Judiciário. Não há como prever uma data para pagamento. Não há como prever. Porque o pessoal sempre fica perguntando isso, ansioso. É a pergunta que e vão sempre surgir vem perguntas, no terceiro bloco. Vão surgir nós já perguntas estamos acostumados com isso. Mas, pessoal, sendo bem otimista e realista, 2018 está se mostrando um bom ano, com uma boa expectativa de vocês receberem o crédito dessa ação da pecuniária e título, e dos funcionários também, que eu pego o gancho para entrar na próxima ação coletiva que eu vou falar, será essa dos funcionários, mas antes de terminar esse tópico da pecuniária e título, eu me recordo que ainda faltavam 2.080 professores para a gente calcular e protocolar essas execuções. Muita gente perguntava: Odilon, veio o desconto dos honorários, mas eu não encontro o número do meu processo ou o valor do meu retroativo. Como eu havia falado para vocês em momento anterior, nas lives passadas, o Estado ficou pendente de fornecimento desses dados desses 2.080 e poucos professores beneficiados nessa ação. Recentemente, em dezembro do ano passado, Dr. Luiz Alberto, que é o magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública, proferiu despacho determinando que o secretário da administração nos fornecesse esses dados para que o escritório pudesse encaminhar ao contador, para que a gente pudesse apresentar o valor retroativo desses profissionais, desses professores. Então, assim, foi fornecido essa semana.
Essa semana, o escritório teve acesso aos dados desses 2.080 professores que ainda vão ser protocoladas essas execuções. E nós esperamos que elas tenham o mesmo caminho célere dessas outras que já estão homologadas. Doutor Odilon, era bom ressaltar aqui a existência de alguns casos onde o servidor já foi corrigido a sua pecuniária e o seu título. Não é? E eles chegam no sindicato e dizem, e aí, nós vamos entrar novamente? Não acontece essas situações? Acontece, professora, muito bem lembrado. Esses valores que foram apresentados a título de retroativo, todos esses cálculos foram feitos baseados nos contra-cheques e na ficha financeira fornecida pelo próprio Estado do Rio Grande do Norte. Então, assim, tem professor que entrou individual, não entrou pelo sindicato, entrou com advogado particular. Então, esse não vai ter direito. Mas por quê? Porque já recebeu. E no contra-cheque dele, já vai ter lá o aumento da pecuniária, o aumento da gratificação por título. Então, esse a gente sequer apresentou. É importante ficar claro também que a nossa ação ela é de março de 2008. O que é que isso quer dizer, de novo? O que é que isso quer dizer, professora Fátima? Que ela retroage até fevereiro, março de 2003. 5 anos atrás da propositura da ação. Então, muita gente que entrou com advogado particular em 2013, ela pode ter uma diferença menor, ela recebeu um valor da pecuniária e título, mas ela ainda tem um retroativo para receber da nossa ação, que o retroativo da nossa ação são 13 anos de retroativo. São 13 anos de retroativo. Na verdade, são 16 anos. 2013 até 2016, quando ocorreu o correto pagamento em virtude da nossa ação. Não sei se vocês se recordam, mas se observarem o contra-cheque de vocês, a ficha financeira de vocês, em agosto de 2016, nós conseguimos uma decisão que implantou o correto pagamento da gratificação por título e remuneração pecuniária. Então, com essa implantação, é que nos possibilitou calcular o retroativo de todo mundo. Aí na minha avaliação, uma grande conquista, considerando que a gente não vive, vamos dizer assim, no momento da conjuntura, como você coloca, um momento de crise, onde a gente tem tido tantas conquistas no âmbito do judiciário. Eu acho que isso é bom porque a categoria ela passa a perceber que nós buscamos várias alternativas, as alternativas de lutas que têm sido também obtido grandes respostas, a exemplo do que aconteceu essa semana passada, onde nós tivemos a retirada de 2 projetos que eram extremamente prejudiciais para a categoria, que era o congelamento dos adicionais e a quebra da integralidade e paridade para os aposentados. E ver também no campo jurídico as ações que vêm sendo desenvolvidas pelo escritório, ações estas que nós não estamos perdendo nenhuma, né, Odilon? Graças a Deus. Inclusive o Estado tem dito que não é nem bom que o Sint ingresse com as ações através do escritório, porque o escritório ganha todas. Eu agradeço. Isso é muito positivo, para a categoria, inclusive. O Estado já virou freguês do escritório e do Sint. Ele é refém, viu? Ele virou freguês, ele virou refém. Na realidade, de novo, professora Fátima, o que acontece? Na verdade, o escritório, ele não entra em aventura jurídica, ele só pleiteia o direito do servidor, que é o cumprimento de lei. A assessoria jurídica do Sint, pelo fato da categoria ser grande, a gente só costuma entrar na certeza. O que a gente exige é cumprimento de lei. E, infelizmente, o Estado ele vem descumprindo várias. E, com isso, a gente tem conseguido o sucesso. Não é? Graças a Deus. De que ele vai perder. Nós temos a consciência. Já que ele não está cumprindo nós temos a consciência de que nós buscamos o melhor direito para os nossos servidores. E aí, professora... Eu só queria aqui só pegar um gancho rapidinho. Aqueles 13% que foram impugnados, da ação da pecuniária e gratificação de título. Algumas pessoas perguntam, Fátima, isso não causa um prejuízo para a gente?
Eu costumo responder que não. Vamos ver se o meu raciocínio está correto. Primeiro, porque os cálculos foram feitos com muita responsabilidade, mas nós também incorporamos algumas coisas que não deviam incorporar nos cálculos, não é isso? Professora, na realidade a gente procura apresentar os cálculos da maneira mais precisa possível. O que acontece, e na visão que nós temos, o servidor ele não vai ter prejuízo de forma alguma. Por quê? Porque nós poderíamos levar adiante essa briga e discutir com o judiciário a legalidade desses 13% a mais que nós apresentamos da forma correta, mas na nossa visão não vale a pena, porque seria uma nova luta judicial que poderia ir até os tribunais superiores e o valor do RPV, o precatório que o servidor vai receber, nós esperamos que até o final desse ano, ele poderia amargar aí mais 4 ou 5 anos ou mais de demanda judicial desnecessária para se discutir 13%. Então, esses 13% aí a gente bota na conta de uma, como eu posso dizer, atualização e correção monetária que o servidor possa vir a ter, ou numa economia processual de anos que a gente evitou, concordando com esses 13%, que não é um percentual alto. Se fosse um percentual maior, talvez a categoria não tivesse aceitado, exatamente, como de fato aceitou, né? Em assembleia de forma soberana. Então, o Estado ele costuma impugnar esses cálculos. Eu vou dar o exemplo agora e entrar na ação também importantíssima para o sindicato, que é a ação do Plano de Carreira dos Funcionários da Educação, regidos pela Lei 432/2010, que nós protocolamos a execução desde 2015 e nós contamos aí com 6.800 funcionários da educação da nossa base já com cálculos homologados. Naquela oportunidade, da mesma forma, o Estado impugnou num percentual um pouco maior. Ele impugnou num percentual de 15% referente exclusivamente, Denô, à gratificação de mérito educacional, a GME. O que foi que nós fizemos? Agimos da mesma forma, com transparência, levamos para a categoria, chamamos, publicamos um edital, convocamos a categoria e expomos a impugnação do Estado nos mesmos termos, em 15%. E nós mostramos à categoria qual seria o melhor caminho. Olha, nós temos duas escolhas. Nós podemos brigar por conta desses 15%, e essa luta levaria anos, judicialmente, com certeza, em virtude dos recursos que nós temos no nosso ordenamento jurídico, ou concordar e homologar esses cálculos. E foi assim foi feito. A categoria deliberou, concordou com os cálculos, nós peticionamos em todos os nossos processos, o juiz homologou os cálculos e nós contamos, viu, Denô, desde 2016, aliás, desde novembro de 2016 é que aconteceu a primeira homologação. Resultado, nós já estamos pagando aos funcionários da educação esse crédito referente ao período de 2012 a 2014. Que é o primeiro período. Que é o primeiro período. Quando vocês entrarem na página do sindicato, lá consta claramente número de processo, valor referente ao primeiro período, que é 2012 a 2014. Todas essas execuções foram protocoladas em 2015 e a totalidade dessas execuções protocoladas em 2015 estão todas homologadas. O que nos resta homologar para os funcionários são execuções referentes ao período protocolado em 2017, que corresponde ao período de 2010 a 2012, que é o retroativo do PCCR da 432/2010, que nós já apresentamos com a redução desses 15%. Então, você funcionário da educação, todas essas execuções, elas tramitam na segunda vara da Fazenda Pública. Vocês podem procurar a segunda vara da Fazenda Pública e se informar sobre o pagamento do seu RPV, sobre a criação do seu precatório. Doutor Adilon, vamos fazer melhor. Vamos convidar que as escolas, né, os funcionários se organizem através das escolas, compareçam ao SINT, que venha a caravana do interior, para que a gente possa ir até a vara,
falar com o juiz, mobilizar o juiz e mostrar exatamente que os funcionários precisam receber isso rapidamente. É importante que eles compreendam, quando eu digo eles, os funcionários, compreendam que cada vez que a gente vai às ruas, nós temos uma resposta positiva. E cada vez que a gente vai a um tribunal desse, a uma vara dessa, nós vamos obter respostas também positivas. É claro e evidente que nós vamos chegar lá pacificamente e vamos conversar com o juiz, dizer, doutor, olha, nós ganhamos um salário mínimo. Nós eu estou com o meu processo homologado desde 2016. Eu preciso receber esse crédito. O Estado precisa ser intimado do ofício requisitório para pagamento. Porque na mesma esfera, professora, na mesma questão do processo anterior, da pecuniária e título, na medida que esse processo é homologado e a vara expede o requisitório para pagamento, o Estado tem um prazo de 60 dias para pagar. Se não é pago, vai para bloqueio. E aí o servidor vai receber o seu crédito através do alvará. E eu só quero complementar essa convocação dizendo, Odilon, que inclusive nós podemos dar até a estrutura de carro para ir pegar nas escolas, não é? A gente forma grupos, pega nas escolas, leva até a vara lá e faz essa conversa. Essa conversa é uma conversa que a gente faz com a orientação dos advogados e certamente ela vai fluir de forma muito positiva. Essa é uma convocação que o sindicato está fazendo a todos os funcionários e funcionárias que estão envolvidos nessa ação para procurarem o síndico. Se for do interior, formem as caravanas e digam, olha, nós temos 5 escolas, vamos contratar aí uma van para ir a Natal e o sindicato vai estar disponível e disponibilizando essa estrutura para exatamente o juiz sentir a necessidade mais perto. Para ele sentir que você precisa receber. Que aquilo não é um pedaço de papel, existem vidas exatamente atrás. É uma humanização do processo judicial, que muitas vezes é tratado como números e um processo muitas vezes, Denô, muda a vida de uma pessoa, possibilita a reforma de uma casa, a compra de um veículo, e isso muda, dignifica. Ou até o pagamento das dívidas que nós sabemos que com salário atrasado hoje é uma realidade para todos nós, não é verdade? Então, fica aqui a nossa convocação e em nome do Sinte, não é, afirmando a vocês que formem caravanas, liguem para o sindicato que a estrutura será garantida, tanto do interior quando vier, a alimentação será garantida, quanto a estrutura de transporte. E se houver alguma dificuldade com relação à direção das escolas, o Sinte também, nós vamos conversar com as direções para liberar vocês, que é um direito que vocês têm de conversar com o juiz e solicitar ele, não é, como disse bem o doutor Odilon, de forma humana, porque é uma questão que pode passar algum tempo, porque às vezes o juiz não conhece aquela realidade, e quando ele passa a conhecer a realidade, eles sentem, não é, que nós estamos com essa necessidade. Então fica aí o convite, não é, e a convocação, na certeza de que vocês, neste ano de 2018, a partir deste mês de fevereiro, vocês vão formar as caravanas, e aqui em Natal vocês vão formar os grupos e estarão no Sinte para a gente fazer esse trabalho de mobilização junto ao juiz. Ok, Fátima. Eu agradeço a gente agradece a atitude da professora Fátima em promover e condicionar essa estrutura do sindicato às visitações das varas e lembrar a todos os funcionários da educação, bem como os professores da ação de título e pecuniária, que no site do sindicato nós temos abastecimento diário com o número das execuções, com os valores homologados. Você vai digitar seu CPF lá, você vai ter acesso ao número do seu processo, ao valor que foi homologado. Então você, de casa ou de qualquer lugar hoje, você pode acessar o site da Justiça, o PJE, e você vai consultar o andamento do seu processo, você vai saber, vai confirmar tudo que eu estou dizendo aqui, que seu processo foi homologado, que você tem 2 períodos a receber, ou se não foi homologado, está para homologar. Então, hoje em dia, a Justiça ela está aberta a todos.
a todos e vocês tenham conhecimento de que o Sint está fazendo de tudo e juntamente com a assessoria para que vocês recebam esses créditos, esses RPVs e precatórios o quanto antes. Ok, Odilon, a gente agradece a sua participação nesse primeiro bloco e no próximo bloco a gente vai receber aqui o assessor jurídico do Sint, o Dr. Carlos Gondim, que vai continuar aqui conversando com a gente, juntamente com a professora Fátima Cardoso. Então, até daqui a pouquinho, um breve intervalo. O Sint RN está presente através do Facebook. A fanpage do Sint RN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. O Sint RN está presente através do jornal. O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos. O Sint RN está presente através da revista. Extra Classe é uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico. Expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação, enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política que tenta alienar a classe trabalhadora. O Sint está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual. As leis, né, o pacote. Estamos de volta com a Extra Classe Web TV ao vivo. Hoje a gente está conversando com a professora Fátima Cardoso, que é coordenadora-geral do Sint RN, e com a assessoria jurídica do sindicato. Né? Primeiro bloco a gente recebeu o Odilon Garcia, e agora continua com a gente Fátima Cardoso, e está aqui ao nosso lado o doutor Carlos Gondim. Boa tarde, Carlos Gondim. Obrigado mais uma vez por ter vindo aqui conversar com a gente. Prazer. E, Gondim, vamos lá iniciar. Você estava me dizendo há pouco que você quer dar continuidade ao que a gente estava falando ainda há pouco aqui no primeiro bloco. Fique à vontade. Pronto, de novo. Prazer estar aqui com a professora Fátima. Prazer é nosso. E eu queria dar seguimento ao que vocês vinham conversando. Eu estava aqui nos bastidores, né, ouvindo... Você estava aqui ao lado. A conversa. E assim, o primeiro ponto que eu queria resgatar, professora, é com relação a esse pacote da maldade que foi colocado aí pelo Estado, que tramitou esses dias na Assembleia Legislativa, e eu não podia deixar de fazer uma observação. A gente, como advogado, a gente é muito procurado, né, ao longo desses 25 anos de profissão que eu tenho, de militância na assessoria sindical, a gente é sempre procurado pelos danos, pelas sonegações de direitos que a administração pública perpetra com relação ao servidor público. Né? E aí a gente, como advogado, vai e pesquisa e vê a jurisprudência e vê a legislação e tenta encontrar a saída, né, jurídica de defesa do servidor, professora. Mas quando a senhora vinha tocando nesse assunto da luta, da vitória que houve essa semana passada, da retirada de alguns projetos... Nessa semana mesmo. Essa semana, né? Foi. Nós fizemos uma live, nós fizemos uma live extra. Da live extra. Isso. Então, quando a professora tocou nesse assunto, me veio um alerta para fazer para todos vocês que nos procuram e que têm os seus direitos pessoais, né? Que
que o direito do trabalho, o direito do servidor público é algo que vai além, porque vai além do trabalho em si, porque vem os direitos da aposentadoria, né? Os direitos de você usufruir do seu trabalho, da sua carreira profissional. Então, sem rodeios, o que eu quero chamar a atenção de todos aqueles que estão nos ouvindo, professora, é que quando há a mudança legal, quando há a mudança legislativa, o nosso caminho de defesa é muito estreito, viu, Denô? Então, o gancho que eu quero aproveitar na fala da professora Fátima, no bloco anterior, é esse. É que quando o servidor não percebe ou não participa das mobilizações, quando há uma transformação legal, ou na Câmara Municipal, lá no seu município, não é, pessoal? Quantas vezes a gente é chamado para discussão de plano de carreira, legislação municipal, que trata sobre o Estatuto do Magistério no interior, e a categoria não participa. Então, quando aconteceu isso agora na Assembleia, no campus da rede estadual. Aconteceu há pouco no plano do Congresso Nacional, quando se discutiu a reforma trabalhista e se desonerou décadas de conquistas que os trabalhadores tiveram. Então, eu estou chamando a atenção para isso, porque não adianta advogado, não adianta juiz, e não adianta apelo nenhum, quando a sociedade e os servidores públicos em especial, que aqui eu estou me dirigindo, permitem que o parlamento mude a legislação. Então, eu estou dizendo isso numa solidariedade ao movimento, né, do Fórum dos Servidores, que fez de tudo, e principalmente, no nosso caso, a coordenação e a direção do SINT, para evitar essa mudança legal aqui no Estado. Você está querendo dizer que não adianta, não vai adiantar ter assessoria jurídica, não vai ser suficiente se os trabalhadores não entenderem o que está acontecendo e não participarem, né? Forem lá ativos como participaram agora, né, juntamente com o Fórum, com o SINT, e conseguiram barrar esse aí, ou pelo menos parte desse pacote de maldades do governo Robson Faria, não é isso? Exatamente, Denô. A professora quer falar? Pode falar. Eu só queria lembrar aqui que algumas pessoas, doutor, me questionavam ao longo do processo, né? Porque foram 4 semanas de luta. O mês de janeiro inteiro. O mês de janeiro inteiro. E dizia, por que a assessoria jurídica não entra? Aí eu respondia, primeiro porque o fato não está consumado. E segundo, porque a gente tem que derrubar agora, porque depois que se tornar lei, fica muito difícil de ser questionado. Qual é o espaço jurídico que a gente vai ter? E algumas pessoas, né, não acreditavam, Denô e doutor Gondim, que nós tínhamos a capacidade de reverter. Eu disse aqui quinta-feira que essa vitória nossa significa 50 anos. 50 anos de luta. Então, fica a lição aqui, não é, no sentido de que, se não for o movimento, e aí terça-feira nós vamos retomar. Eu já quero me oportunizar aqui para fazer a convocação à categoria, terça-feira, a partir das 8 horas da manhã, na mesma praça, mobilizem caravanas do interior. Provavelmente, terça-feira estará sendo votado o acréscimo de 3% da alíquota da Previdência e nós vamos derrubar. Quem não acreditava que a gente ia ter força política suficiente para derrubar parte desse pacote, agora está vendo que nós temos a partir da presença da nossa categoria e das outras categorias, porque o Fórum cumpriu um papel gigante nesse momento. A unidade nossa no Fórum foi algo decisivo para a nossa vitória também. Todos os sindicatos que estiveram presentes, as mobilizações, a crença de que nós íamos ter essa vitória, foi uma coisa assim extraordinária, porque em nenhum momento os sindicatos disseram, nós não vamos ter vitória. Sempre a gente apostou na vitória com o cenário que você acompanhou, doutor Gondim, totalmente desfavorável, quando de início a gente tinha quem? 3 deputados que eram favoráveis,
a categoria, os demais estavam a serviço do governo. E pouco a pouco, em função de uma conjuntura eleitoral, eles foram tomando consciência, principalmente quando vieram do interior as caravanas, que eu chamei do olho a olho com o deputado da região. Embora lá fora e o deputado lá dentro da Assembleia, mas ele sabia que seu interior estava cobrando o voto dele. Então foi fundamental. E achei interessante, Denô, quando você pergunta a doutor Gondim se a assessoria jurídica, não é, ela teria muito o que fazer naquele momento. Não, quem tinha que fazer mesmo era a categoria. São as categorias organizadas. Terça-feira, pessoal, vai aqui a nossa convocação. Tudo de novo. Tendas, cadeiras, sol, chuva e, sem dúvida nenhuma, aquele aparato que o governo do estado bota lá, mas eu acredito que ele aprendeu também uma lição. Eu quero avaliar nesse momento que Robson, ele está convencido de que aquele aparato não é suficiente para barrar as maldades que ele apresentou juntamente com o vice-governador, Fábio Dantas, né? Fábio Dantas. Então, vai também aqui um recadinho para os deputados, os 3% que sugere, né, ser aprovado na próxima semana, os deputados devem rejeitar. Analisem, deputados e deputadas. O servidor público está há 10 anos em algumas categorias sem receber 1 centavo de aumento. Como é que pode tirar 3%? Os funcionários da educação desde 2010 estão sem reajuste salarial. Como é que você pode tirar 3%? Os aposentados estão vivendo um momento gravíssimo na sua vida, que é receber salários atrasados. Como é que vem um pacote desse para o colo dele? Então, a nossa mobilização, a mobilização do fórum, de todos os sindicatos, tem sido vitoriosa e nós vamos derrubar mais uma. Quem não acreditava, passa a acreditar. Agora acredite indo à praça, indo às ruas, olhando olho a olho no seu deputado, porque a vitória, ela vem a partir desses momentos de mobilização, onde a gente tem confiança, onde a gente acredita. Do mesmo jeito, cada ação que vocês ingressam, eu tenho confiança de que nós vamos ganhar. Por quê? Porque vocês, numa linguagem mais comum, têm o pé no chão, não é? E colocam questões extremamente sérias, assim como tem sido a ação dos sindicatos em razão do pacote. Mas aí eu não vou querer monopolizar, eu vou querer aproveitar esse tempo para o doutor Gondim aqui fazer as devidas explicações e exposições acerca do trabalho do escritório para os nossos sócios e não sócios também. Isso. E, Gondim, você tem 2 pontos importantes para falar para o pessoal, que são as progressões e a questão do terço de hora atividade. Você quer iniciar com qual das duas? Isso. A gente eu podia fazer uma abordagem sucinta sobre 3 demandas coletivas também. Sim. Que estão na ordem como do você dia, quiser. Não é? A primeira, podíamos falar sobre o Fundef. Essa ação, inclusive, nós que fazemos parte da assessoria do Sint, estivemos junto com a direção em Brasília, num encontro que houve junto à CNTE, promovido pela CNTE, pela Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, para debater esse tema. Essa questão do Fundef, Denô, é relativa a um repasse feito a menor, não é? Há anos atrás, na época de 2006, se eu não me engano, com relação a esse repasse do Fundef para os municípios e estados do país. Alguns sim, outros não. Aqui no estado, vários municípios foram prejudicados por esse repasse a menor. Não é? Esse fato ele gerou uma demanda judicial promovida pelo município contra a União Federal, solicitando essa complementação do Fundef. Ora, se a verba é do Fundef, não é? De pronto a gente tem como claro que um percentual de 60% sobre esse valor é devido aos professores, né, ao magistério que exercia o magistério naquela época. Então, na medida em que a ação do Fundef é proposta pelo município, é concluída positivamente contra a União
e é formado o precatório, professora, o SINT-RN tem promovido as ações competentes, não é? Entra com uma ação contra o precatório, contra o município, requerendo a retenção de 60% desse valor em prol dos professores. Então, essa ação tem se repetido, né, estrategicamente em cada município que propõe essa ação e que tem essa ação como vitoriosa. Já tivemos casos como Canguaretama, Nísia Floresta, Poço Branco, entre outros. Tivemos uma discussão agora, inclusive, com Macau, onde houve o compromisso do prefeito de, saindo o valor, já ter um acordo com o SINT, no sentido de fazer um repasse para os professores daquela época. Então, é uma ação que está sendo promovida. Não pode ser promovida antes da hora. Certo, Anô? Existe todo um curso a ser desenvolvido, onde o SINT, a categoria, só pode promover a ação no momento certo, que é no momento da execução. Então, essa ação tem sido vitoriosa já em vários municípios, aonde existe a possibilidade dessas ações. O SINT já promoveu essas ações coletivas em defesa dos professores, e recentemente agora o primeiro foi Nísia, que a categoria já recebeu esse valor retroativo ao Fundef daquela época. Então, essa é a primeira boa notícia, e a gente espera que a categoria tenha um pouco de calma e espere que a gente chegue com a informação no momento certo. Ô, doutor Murinho, eu estava aqui rindo, né, porque em audiência no mês de dezembro com o governador anunciou que o estado do Rio Grande do Norte ia receber alguns bilhões desta ação. E que ele estava, né, procurando fazer a transferência para pagamento dos aposentados. Aí na ocasião, não foi, vamos dizer assim, permitido ou propícia a dizer ao governador que essa verba vinculada ele não pode tratar de qualquer jeito. Tem que ir para o bolso, mas não na forma de pagamento de uma folha de aposentado. E fato é que nós já tivemos também uma conversa com a Casa Civil, onde a gente alegou, não é, que uma vez depositado esses recursos, nós vamos requerer os 60% para os professores, e como nós temos a base da rede estadual de funcionários, nós vamos requerer também os 40% para os funcionários, que na verdade vai ser uma disputa, porque não significa totalmente como o dos professores, isso, que já vem taxado de 60%, mas o sindicato vai fazer a disputa que os funcionários recebam os 40% relativo a esse valor. E na verdade, a Tatiana, não é, ela mostrou a sensibilidade de compreender que o dinheiro não podia ser usado para outras finalidades, senão a finalidade que exatamente ele deve chegar, que é ao bolso de quem deixou de receber à época aquela complementação. Né? Interessante, ela disse, o governo está brigando por um dinheiro que vai botar no bolso dos professores, não pode nem usar para outra finalidade. Eu digo, e por que não uma boa briga nesse sentido do executivo? Isso. Para exatamente beneficiar o servidor público, de quem tanto ele falou durante a campanha eleitoral, não é? Nós vamos ter essa disputa, nós vamos solicitar audiência à Secretaria de Educação, Administração e Planejamento para nos anteciparmos em termos de posicionamento acerca desse recurso, né? Porque a gente sabe muito bem, se não tiver de olho, eles engolem. E nós não podemos deixar. Eu quero mais uma vez aqui ressaltar, não é, que quando eu digo que a gente não estivermos de olho, ressaltar aqui que o escritório ele mantém 24 horas, não é, na busca ativa do que está acontecendo, e quando acontece, logo vem a notícia e a gente sabe, e eles já vão correndo atrás. Ninguém fique preocupado com isso, porque existe uma preocupação muito grande de parte do escritório de manter a nossa categoria não só informada, como também resgatando direitos e lutando conosco para as conquistas. Professora, viu, Denô, é importante quando eu falei para ter calma nesse aspecto, realmente a gente vem acompanhando, nós temos um relatório de todos os municípios do estado do Rio Grande do Norte, certo? A fase em que cada processo se encontra.
E a gente, às vezes, é questionado em alguns municípios. Por que não entra aqui no nosso município? Porque não é a hora. Porque não adianta, a nossa assessoria, ela não visa marcar espaço dessa forma. A nossa assessoria visa obter os resultados positivos para o servidor, para o professor e para o funcionário. Então, não é para demarcar um espaço que nós vamos protocolar uma ação aonde tecnicamente não é a hora de entrar com essa ação. Não vai ser viável. Agora, Gondinho, eu tenho uma dúvida. Essa ação, ela contempla todos os municípios do estado do Rio Grande do Norte? Ou só não. Essa ação, primeiro, tem que haver a comprovação de que houve o repasse a menor do Fundef naquele município. Vocês estão fazendo isso? Fazendo esse levantamento. Quem tem que fazer é o município e a União. Sim. Não é? Já existe esse mapeamento em todo o país. Por exemplo, nós tivemos um encontro agora em Brasília e foi interessante porque alguns estados, professora, lá tiveram a notícia de que não tem repasse nenhum para lá. Se eu não me engano, é o Paraná. Entendeu? E a gente estava com os colegas lá e, infelizmente, as notícias foram dadas, mas é de uma forma positiva. Por quê? Porque na época não houve o furo, não houve o repasse menor. Então, só é justo receber quem foi prejudicado. Isso quem na época não recebeu. Sim. Né? Então, se aquele estado que não vai receber agora, é porque recebeu ao tempo certo. Então, não há, na verdade, prejuízo algum. Não há por que receber duas vezes. Então, nos municípios do Rio Grande do Norte, é bom que fique claro, nem todos possuem esse direito, nem todos os municípios protocolaram essa ação contra a União. Certo? Eu acho que estão correndo agora, viu? Estão correndo. A notícia que nós temos é aqueles municípios que não propuseram ação, agora estão diligenciando no sentido de promover essa ação, porque, na verdade, professora, como a senhora bem colocou, se o crédito integralmente não vai ficar com o município, mas ele vai ser repassado os 60% para o professor, vai gerar renda, distribuição de renda, e vai mexer no mercado daquele município, não é? Então, e os outros 40%, há uma discussão ainda sobre isso. As nossas posições são no sentido de que parte desses 40% sejam destinados aos funcionários, isso. Mas é uma luta que vai ser travada em cada caso, em cada município. Existem já estados e municípios que destinam parte aos funcionários. Cabe a gente aqui e a categoria se mobilizar para cobrar dos municípios que destinem parte desses 40% também aos funcionários. Ok, Gondim, acho que a gente fechou esse ponto. E qual é outro ponto que você quer destacar, a outra ação? Vamos destacar mais duas situações importantes agora para iniciar esse ano letivo, né, professora? Primeiro, a questão das promoções. Historicamente, a gente lida, junto com a categoria, com o problema da sonegação de promoções. Nós vamos encontrar na categoria do magistério professores que estão, alguns que estão na sua letra correta, vamos encontrar alguns que estão com uma letra, alguns que estão com 5 letras sonegadas. Então são quadros bem diversos, mas que a grande maioria tem pendente, no mínimo, 2 letras de promoção devida. E aí, a novidade é que, diante de todas essas mudanças legais, apesar de que muitos professores entraram com ações individuais, que vêm conquistando essas letras, como a grande maioria não se mobilizou, né? Nós temos aqui, eu me lembro, desde que a gente começou a assessorar a entidade, professora, um volume enorme de processos administrativos parados, estagnados na Secretaria de Educação, esperando a promoção e o pagamento. Milhares de processos. Isso teve uma pequena melhora ao longo dos últimos anos, mas que ainda deixa um passivo de promoções absurdo. E que, primeiro, o professor deixa de vivenciar, de aproveitar, de usufruir do direito hoje que ele tem. E aguarda por anos para que esse direito seja concedido. Alguns, inclusive, até já aposentados, né? Já aposentados, que nem na aposentadoria, às vezes, é corrigido como deveria. Então, qual é a atitude que numa discussão com a direção da entidade,
a gente entrou agora nessa semana com uma ação coletiva também, visando exigir do Estado todas as promoções devidas. Ao longo dos próximos passos, nós vamos requerer ao Judiciário, professora, que o Estado forneça todas as informações necessárias para que a gente possa calcular quantos níveis é devido a cada um de vocês, professores. Então, há um período específico, Gondim, da data de admissão até hoje. Porque a contabilidade vem desde o momento em que você entrou na educação, vem de acordo com as mudanças legais que a legislação do professor teve ao longo dessas décadas, não é, de sua vida profissional, e aí sim vai haver uma contabilidade de quantos níveis hoje. É por isso que eu disse no começo da minha fala. Então, para todo mundo, isso é bem relativo. Poucas pessoas, na nossa avaliação, Denô, eu não sei a professora que ela pode falar com mais propriedade do que eu, um grupo muito pequeno e hoje se encontra no seu nível. Verdade. Muito pequeno. A grande maioria vai ter de 2 a 5 níveis a serem concedidos. A grande maioria está desnivelada. Totalmente. Porque o governo não fez a devida progressão. Desnivelada. Tá ok, Gondim. Então essa ação, Denô, só para fechar, então, essa ação está protocolada agora, protocolamos essa semana, exigindo na ação como uma condenação do Estado a promover e pagar todo esse retroativo. E que ele dê explicações. Então, se você... E que ele apresente todo esse relatório. Ele vai ter que, primeiro, durante o curso da ação, antes do julgamento, nós vamos fazer com que o Estado, por ordem judicial, porque hoje a gente só consegue isso por ordem judicial, certo? Forneça as informações devidas para que a gente possa elaborar essa planilha e saber quantos níveis é devido a Denô, quantos níveis é devido à professora Fátima e a mim. E aí, determinar a implantação desse nível e requerer todo o retroativo desse período. Porque até para se conseguir essas informações tem que ser através da justiça, pessoal, porque o governo esconde isso. É bom até dizer, isso, né, Fátima? É bom até revelar, né? A gente já sempre fala isso nas assembleias, né? Mas assim, há uma dificuldade enorme, de novo. A gente obtém decisões judiciais, a administração do Estado é intimada para cumprir e não cumpre. E eu acho que isso faz parte desse momento meio delicado que nós estamos vivendo, em que penamos muito para que o judiciário consiga obrigar. O Odilon, né, nosso colega, acabou de dar uma notícia que a gente está, desde o ano passado, tentando obter a documentação de 2.000 professores da pecuniária, que são vocês que estão, ao longo de alguns meses, nos cobrando. Gondim, a nossa pecuniária não foi executada ainda. Por quê? Porque o Estado não fornecia. Mesmo com o ordem judicial, Denô, o Estado não forneceu a documentação de 2.000. Ou seja, nós protocolamos de 16.000 professores, que nós tínhamos a documentação, e os 2.000 que foi sonegada essa informação, mesmo com o ordem judicial, ele não fornecia. Então, há todo esse processo que nós vamos, passo a passo, fazer com que o Estado apresente nos autos e a gente possa, na fase de execução, professora, que é a fase final do processo, a gente exigir o nível correto e o retroativo dele. Denô, só um comentário rápido, porque eu acho que merece até para a sociedade. Não é? O Estado brasileiro tem uma cultura de negar, né? E negar, inclusive, a própria legislação que ele criou. E o nosso sindicato tem exercido um papel político e jurídico muito importante, que é tentar desmontar isso aí. Se nós temos direito, se está em lei, não deveria nem chegarmos a esses patamares. E graças à ação do escritório e hoje o judiciário, nós temos quebrado um pouco desse paradigma, desse modelo de Estado desleixado, de Estado desrespeitoso, de um Estado que acha que o gestor é o dono, que o secretário é o dono, não é? Então, tem sido também uma coisa que marca os últimos tempos da nossa ação sindical, não é? Tem marcado a partir do momento que a gente compreende que na iniciativa privada você não pode fazer, mas o Estado pode.
Então Ou não acha que pode. Ele acha que pode. Ele acha que pode. Não pode. Até mesmo negar uma informação. E é negar uma informação. E é por isso que a gente está recorrendo ao judiciário, e o judiciário tem exercido o seu papel corretamente, que é o de dizer, não, forneça a informação, já que você está negando, já que você, a partir de uma lei, você nega direitos, você tem que agir de uma forma diferente. Então, o Estado brasileiro merece essa discussão para a sociedade. Ele não pode ser o Estado que pode tudo. Ele tem que cumprir lei. Agora, o cidadão, quando está atrasado em qualquer um dos seus compromissos, vamos dar um exemplo, um compromisso fiscal. O IPTU, IPVA, imposto de renda, você tem que pagar isso religiosamente sob pena de ter uma penalidade grande. E o Estado precisa se comportar diferente. Então, o gestor é para gerir. Dar um exemplo, né? Ser o primeiro a fazer isso, né? Cumprir com suas obrigações. Mas isso remete desde a época do coronelismo, em que eles acham que são dono e podem fazer tudo. E o escritório, vem bancando, exercendo, digo melhor, essa tarefa de desbancar, de desmontar esse formato através das cobranças judiciais, E temos tido sucesso a todas elas. Então é importante a gente ressaltar aqui que não tem sido fácil pelo modelo de Estado que a gente tem. Ok, Fátima e Gondim, vamos puxar agora o último ponto que você quer destacar antes do intervalo, que é o terço de hora atividade, que o pessoal até está questionando muito isso nesse momento. Como é que está a situação do terço de hora atividade? Pronto, eu, antes fazendo ainda mais um adendo, viu? Eu sou meio indisciplinado, viu, Denô? Mas é bom. Mas, diante das falas que a gente fez aqui, inclusive do outro bloco também, eu teria só uma ponderação a fazer quando a gente estava falando sobre as vitórias que a gente tem alcançado, professora. Principalmente com relação ao Estado do Rio Grande do Norte. Aqui eu quero fazer também uma ponderação da correção como a Procuradoria do Estado vem se comportando nas lides. Coisa que a gente não vê em outras procuradorias municipais, por exemplo. Entendeu, professora? A Procuradoria do Estado, é bom que se diga, ela tem se portado com lealdade nesse processo, tanto é que ela tem proposto essas impugnações, tem acatado sem ser sem passar a ter uma advocacia protelatória. Então, eu gostaria de fazer por justiça essa ponderação. Mas é importante mesmo fazer um registro dessa natureza, porque a gente se refere muito mais à questão de você chegar a uma secretaria de administração, de planejamento, de educação e fica enrolando e não fornece, aí é obrigado a gente fazer esse tipo de recurso. Mas, na verdade, o seu resgate é muito importante. É importante porque a gente lida com uma procuradoria e eu lido com outras procuradorias. E a gente vê uma profunda diferença hoje na postura em que a Procuradoria do Estado vem adotando em relação a como se comportar no processo. Porque o que eu acho que é mais importante é a lealdade processual. Então, quando há lealdade, você expõe sua tese, eu exponho a minha, quem ganhou, ganhou, e quem vai determinar isso é o judiciário, não o tempo. Quando a Procuradoria, a Advocacia Pública, Denô, opta pela protelação, quem vai ganhar não é quem tem direito. Quem vai ganhar é quem tem mais poder de protelar, quem tem mais estrutura. Para citar um exemplo agora, professor, eu comemorei agora, isso de forma irônica, um pagamento de um processo dos ferroviários de 24 anos. Então, 24 anos onde a gente amargou todo tipo de instrumentos que levaram a muitos não estarem aqui hoje presentes para usufruírem do direito, que era uma ação coletiva da antiga rede ferroviária. Então, eu estou falando que vai se protelando, vai se adiante, Então, quem ganha não é mais quem tem o direito. Quem ganha consegue protelar e fazer com que o tempo, tire todas as conquistas que aquela ação poderia... Fica nessa queda de braço do tempo. Exato. Então, eu faço esse resgate, que eu acho importante. A gente teve várias experiências recentes com a Procuradoria do Estado, em que houve uma contraposição jurídica. É por isso que vocês transitam em todos os lugares com sucesso. É por essa postura séria e ética que vocês têm. Professor, mas é importante, Então, a gente fazer essa ressalva, A gente tem enfrentamentos jurídicos, não temos convergências
absolutas, mas temos uma convergência do ponto de vista da ética e da lealdade processual. Então, eu parabenizaria, gostaria de deixar esse registro com relação à Procuradoria do Estado do Rio Grande do Norte. Agora, passando ao texto indisciplinado, a questão do texto hoje é uma questão extremamente delicada. Como todos sabem, nós tivemos o êxito em 2013 com a vitória junto ao Tribunal de Justiça, onde o desembargador Cláudio Santos determinou que o Estado do Rio Grande do Norte cumprisse o pagamento de um terço da atividade, né? A nossa hora extra classe, a hora de preparação de prova, de aula, planejamento, aquela hora tão importante que muitos desconhecem. Quem não é da área não tem ideia do quanto é importante esse momento de preparação, não só do professor, mas da equipe pedagógica da unidade escolar. Então, essa foi uma vitória muito importante naquela época. Hoje, em função daquele momento, nós entramos com muitas ações no interior do Estado, em vários municípios. Tivemos êxito em várias ações dos municípios do Estado. No entanto, professora, hoje a gente teve a notícia agora recente, inclusive era um dos tópicos que a gente queria ter discutido na CNTE, em Brasília, mas não foi possível, né? Que é a repercussão geral. Se eu não me engano, o Estado de Santa Catarina, ou foi Rio Grande do Sul, entrou com uma ação de repercussão geral. Foi dada a repercussão geral no Supremo Tribunal Federal e essa ação agora, esse tema de um terço de oratividade, vai ser julgado, vai ser decidido perante o Supremo Tribunal Federal. Quero dizer aqui... Isso é muito sério. Muito sério. Quero dizer aqui que a gente tem feito todo o esforço possível para manter a defesa jurídica dos professores no interior do Estado, Denô, mas tem sido muito difícil, porque tanto a FEMURNE como o Ministério Público Estadual têm feito uma campanha e uma pressão nos municípios, junto às prefeituras, para considerarem a hora relógio e não a hora aula, como é o nosso entendimento. Essa campanha não é de hoje, né? Não, já vem alguns anos. E, infelizmente, a gente vem tendo cada dia, professora, cada semana a gente ouve uma notícia de algum município em que houve alguma pressão, alguma negociação, em que a prefeitura, de forma muito cômoda, diz que vai cumprir a recomendação do Ministério Público e, a partir dali, é hora relógio e não mais hora aula. E, assim, vai por terra o que nós entendemos de um terço da oratividade. Então, assim, nós estamos atravessando um momento muito delicado com relação a isso, apesar das vitórias jurídicas que nós tivemos nos últimos tempos, mas... Inclusive até a posição do Supremo Tribunal Federal ratificando a decisão de Dr. Cláudio Santos. Isso, tivemos a confirmação pelo ministro Marco Aurélio no Supremo Tribunal Federal, confirmando a decisão do Dr. Cláudio Santos, garantindo o terço da oratividade. Só que, de uma forma, eu entendo como financeira, economicista dos municípios e dos estados, um novo ataque à lei do piso vem sendo perpetrado. Ou seja, há anos atrás, nós tivemos a ação direta de inconstitucionalidade sobre a questão do piso. E o Supremo se pronunciou em defesa do piso. Que a gente espera que agora ele não tome essa posição com relação ao texto de oratividade. Agora retoma-se a discussão sobre o texto de oratividade, algo que é absolutamente incabível. Porque, veja bem, qual o sentido da lei nova, que é a lei do piso, trazer esse avanço de 1/3 de oratividade e 2/3 em sala de aula, se não é para beneficiar o ensino, professora? Pois é, queria até pegar uma parte aí, doutor. Eu tenho dito muito que lamento profundamente tudo isso, o contraditório, o contrassenso, o paradoxo existente entre a fala e a prática. Todos os estados e municípios deste país, Denô, têm uma doença generalizada de ver o IDEB como o espelho da educação brasileira.
E qual é a contradição que tem aí? A contradição é que no momento em que a gente tem uma lei que permite que o profissional ele tenha um tempo de estudo, de preparação, de receber o pai, de receber o aluno, de tratar os diferentes, de tratar as diferenças, eles estão botando por terra. Quando eu digo que é um paradoxo, porque, olha só, gente, como você quer educação de qualidade nesse país? Como é que você pode fazer educação de qualidade nesse país quando você não permite ao pessoal, ao profissional, exercer o tempo de preparação? O seu tempo de... Você sai da academia, mas você precisa estudar. E aí vai ficar aquele... Se o Supremo Tribunal adotar a política de Temer, a política de Mendonça Filho, é claro que eles vão voltar à hora relógio. Em voltando à hora relógio, significa dizer que na educação básica nós vamos ter o maior prejuízo dos últimos tempos, que foi exatamente a conquista da hora, do terço de hora atividade com base na hora aula, principalmente no Rio Grande do Norte. Eu fico pensando que ao criar essa possibilidade, a reação nossa já é de conflito. Já é de conflito. Na nossa campanha salarial, inclusive aqui já fazer o convite aos educadores da rede municipal de Natal e aos trabalhadores em educação, funcionários e professores do Estado, para uma Assembleia Unificada dia 8, a partir das 8 horas na ASEM, onde nós iremos tratar, entre outras questões, vamos tratar de aprovar a nossa pauta de reivindicações. E é claro que nós já vamos levar essa preocupação e já vamos nos armar para um possível enfrentamento com relação a essa questão, que não se dará no plano local. Quero, inclusive, também fazer aqui um registro. A professora Cláudia Santa Rosa, secretária de Educação, após aquela decisão, ela não tratou mais de violar ou de buscar uma forma de justificar o não cumprimento. Isso foi muito importante. Ao tempo em que, no plano local, nós estamos com a cabeça sentada, tranquila. Mas nós temos já um movimento a nível nacional, que é um conflito que vai gerar e que a gente vai trabalhar. Os estados vão entrar em greve. Em greve por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, se ele der uma decisão contrária, nós vamos reagir. E dentro da política de Mendonça Filho, é possível que isso aconteça, não é? É possível que isso aconteça. Quero chamar a atenção da categoria para este aspecto. Nós não podemos dormir tranquilos e tranquilas, dizer que está dado o terço de hora atividade. Vamos utilizar esse terço de hora atividade muito bem. Eu tenho dito muito aos professores que não adoeçam e ninguém morra de uma forma, né, simbólica. Ninguém morra no dia do planejamento, ninguém morra no dia da hora atividade na escola. E ninguém adoeça, ninguém tenha nenhum problema, que ninguém transfira. Que aquele momento seja um momento por excelência que você tem para melhorar a sua prática, a sua praxis educativa, ou seja, a sua ação e a sua reação. Dentro da sala de aula acontece muita coisa. E muitas vezes o professor não conhece o aluno e ele não tem tempo de conhecer, porque se ele não tiver um tempo de conversar com aquele aluno fora da sala de aula e não tiver o tempo de receber o pai, ele jamais vai saber o que é que está acontecendo com aquele aluno. Jamais. Nós poderemos estar salvando muitas vidas a partir de um ato de você ter possibilidade de interação direta com o nosso aluno e com o nosso pai, e a partir de uma prática, de um processo educacional, aonde você possa interagir com aquilo que é, vamos dizer assim, um remédio dentro da escola, que muitas vezes a gente não tem condições de descobrir a doença, nem prevenir a doença dentro da escola, e estoura os problemas, principalmente hoje, quando a gente vive uma extrema violência por todos os lados, mais do que
oportuno e necessário que se tenha o tempo de planejamento. Inclusive, Fátima, para só pensar isso isso tá também. Dizendo, inclusive violência dentro da escola contra os professores e professoras. Sim, sim. É um comportamento inadequado e não consegue se explicar. É decorrente, Denô, muitas vezes... De algum problema em casa, justamente você está falando, né, que o professor não sabe o que está acontecendo. Da falta de interação. Olha, se eu chego... Como é que é a vida do professor? O professor chega, pega o seu diário de classe, hoje não é mais diário, né? Tem um programa na Secretaria de Educação, mas em alguns municípios ainda tem, faz a chamada do seu aluno, você registra aquilo ali, começa a dar o conteúdo, o aluno pergunta e você está lá na frente e tem os minutos que você está naquela sala, você não interage, você não tem possibilidade concreta. Então, o que a gente espera mesmo é que o Supremo ele analise como se dá o processo educacional, principalmente na educação básica, que é diferente da universidade, que é diferente dos institutos federais, não é? Onde o professor ele tem a possibilidade de ter um regime de tempo integral, e esse tempo integral com dedicação exclusiva, aonde ele pago, remunerado para permanecer com projeto, com pesquisa, com salas de aula. É muito diferente da educação básica. Então, temos uma necessidade premente e aí a gente já fica assim com cara de quem vai enfrentar essa luta com gosto de gás, porque foi uma conquista que nós tivemos, gente, que não tem como você avaliar o valor humano e humanizante dessa conquista. Ok, Fátima, ok, Gondim, a gente vai agora para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para o terceiro e último bloco, onde a gente vai fazer a leitura dos comentários que vocês enviaram e ainda continuam enviando. Até daqui a pouco. O SINT-RN está presente através do Facebook. A fanpage do SINT-RN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. O SINT-RN está presente através do jornal. O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos. O SINT-RN está presente através da revista. Extra Classe é uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico. Expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação, enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política e tenta alienar a classe trabalhadora. O SINT está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria, aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual. O SINT-RN está presente através do Facebook. A fanpage do SINT-RN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. O SINT-RN está presente através do jornal.
O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos. O SINT-RN está presente através da revista Extra Classe. É uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico. Expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação, enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política que tenta alienar a classe trabalhadora. O SINT está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual. Estamos de volta com Extra Classe Web TV ao vivo. Hoje a gente está conversando com a Fátima Cardoso, que é professora e coordenadora-geral do SINT-RN, e com os assessores do sindicato, os doutores Carlos Gondim, que está aqui, continua aqui com a gente, e também com o Odilon Garcia, que veio aqui no primeiro bloco, está aqui no estúdio, dando tchauzinho para a gente. E, Gondim, vamos continuar, vamos fechar aquele ponto do texto de hora de atividade para a gente partir para a leitura dos comentários. Eu gostaria de finalizar só esse ponto, professora, ressaltando para a categoria, principalmente a categoria do interior, que não tem a decisão judicial como nós temos na rede estadual, que acompanha a mobilização do SINT, das regionais, dos núcleos. Em vários municípios, há tentativa de, por uma imposição do Ministério Público, por uma recomendação do Ministério Público, ou por alguma justificativa dessa, uma leitura diferenciada da lei do piso, de tentar fazer com que a jornada seja alterada e seja implementada a hora relógio. Então, é muito importante que vocês estejam atentos. Eu me lembro bem como foi o início do ano letivo 2017, aqui no nosso estado. Foi uma situação extremamente delicada, porque na hora em que há a implementação da hora relógio, há uma mudança na jornada do professor, Denô, em que muitos daqueles que hoje podem ter dois vínculos, a coisa se torna inviável. Então, foi um momento muito difícil o ano passado, quando houve o descumprimento, na verdade, através de uma outra ação que o Estado ajuizou, e que, felizmente, nós conseguimos combater essa decisão, e a situação voltou ao estado natural de 2013, ou seja, a decisão do Tribunal de Justiça do desembargador Cláudio Santos foi respeitada, Então, o ano letivo iniciou da forma correta aqui na rede estadual, mas no interior do estado nós não temos em todos os municípios decisões protetivas, e é importantíssimo que o professor da categoria esteja atento a isso. Eu teve a notícia essa semana de alguns municípios já tentando pressionar a categoria a mudar a jornada, e é uma matemática pura, viu, Denô? Só para finalizar, nós estamos dentro dessa luta aí, eu acho que desde 2012, quando a gente interpôs a ação para garantir o texto da atividade. E até hoje, não houve um espaço de debate, de diálogo, nem com o Ministério Público, nem com os municípios, nem com o Estado. Ou seja, a gente está discutindo educação. E discutir educação sem o diálogo sobre esse tema, para mim, já demonstra que a intenção das administrações públicas que tentam implementar esse projeto é um projeto matemático financeiro. Isso nós colocamos nas nossas peças, porque eu gostaria muito de estar discutindo com o Ministério Público, Denô, e com as administrações municipais e estadual, o que implica não aceitar e não respeitar a hora atividade.
Não é? Então, assim, eu, mesmo que não seja, nós não somos professor, não sou do magistério, mas pelo convívio de quase 20 anos defendendo o interesse da educação no Estado, eu lhe confesso que é um assunto que me envolve, não é? Tanto do ponto de vista teórico como jurídico hoje. Então, assim, eu até hoje aguardo um momento de discutir, professora, educação. Verdade. Não é? Quem deve decidir sobre os rumos da pedagogia daquela unidade escolar? As resoluções do Conselho Nacional de Educação já dizem que é a unidade escolar que deve decidir. Não é o Ministério Público. Não é um grupo de promotores que tem um entendimento sobre essa lei que vão administrar a educação do país. É porque eles não vivenciam isso, né? Eles não sabem exatamente o que acontece numa escola. Isso podem dizer. Isso está muito bem claro nas peças do Ministério Público. É uma decisão, são recomendações estáticas, matemáticas, certo? E que não resgatam, professora, a discussão de qualidade de ensino. Para mim, isso é o maior prejuízo. No momento que a gente precisa investir na educação, a gente tem um Ministério Público, com todo o respeito que eu tenho a grandes promotores e representantes da promotoria do Estado do Rio Grande do Norte, mas aqueles que defendem essa concepção de educação, para mim, estão causando um profundo mal à gestão da educação no Rio Grande do Norte. Uma posição equivocada, né? Que deve ser corrigida, ainda há tempo para isso, né? Na minha humilde visão. Uhum. Ok, Gondim. Então vamos agora, Fátima e Gondim, vamos fazer aqui a leitura dos comentários, ver o que é que o pessoal está falando aqui com a gente. Temos aqui a Socorro Freitas, que diz o seguinte: todo esse tratamento contra os profissionais do magistério é porque ainda somos, com toda dificuldade, um segmento que tem coragem de lutar contra esses retrocessos, né? Então eu registro, Socorro, obrigado pelo comentário. Temos aqui o diretor de comunicação do SINT-RN, o Leopoldo Nunes, lá no interior, trazendo aqui todos os assuntos de hoje foram de fundamental importância para a categoria. Obrigado, Leopoldo, aquele abraço para você e não viaje de avião, viu, porque é perigoso, você tem bastante medo, a gente sabe, né, Fátima? Brincadeiras à parte, vamos seguindo. Temos aqui a Benúbia Maia, que deixa aqui o registro, vamos à luta. Obrigado, Benúbia, pelo comentário. O Auricélio diz aqui o seguinte: disponibilize aquela tabela com quantos anos tem o direito de mudar de letra, né? Quem faz esse pedido é Auricélio Carneiro de Moraes. Carneiro. Ok, Auricélio. A Isabel Cristina diz o seguinte: quero saber. Só responder para ele que na carreira do Estado, pós-estágio probatório, se tem direito de 2 em 2 anos. Então, não existe assim uma tabela, existe a própria lei que determina, depois do estágio probatório, cumprir 3 anos, você pode se promover de 2 em 2 anos. Vamos seguindo, então, ok, Fátima. A Isabel Cristina diz o seguinte: quero saber se não existe lei pelos aposentados a não receber em dia. Quero saber sobre o 10º, né? A lei diz que o 10º deve ser pago até o dia 20 de dezembro. E aí, não terá juros, né? Esse foi um ponto discutido pelo Odilon no primeiro bloco, mas, Gondim, por favor. Professora, é exatamente isso que a gente colocou, o Odilon colocou no começo, doutor Odilon. Desde o primeiro momento, 2016, quando começou a se apresentar atrasos no pagamento de salário, tanto do aposentado como do ativo, a entidade, né, nos provocou no sentido de tomar alguma medida judicial. Naquela época a gente já tinha promovido o mandato de segurança antes de chegar, professor, ao ponto que nós chegamos hoje. Mas naquele momento, quando começou a haver atraso de pagamento, o sindicato entrou com o mandato de segurança, foi deferida a liminar, determinando ao Estado que pagasse em dia, tanto ativos como inativos. A ação já foi julgada no mérito, né? O Estado recorreu para o STJ e aguardamos esse julgamento no STJ, que com certeza vai confirmar a decisão do Tribunal de Justiça, porque nós, como já se disse tanto aqui, nós só pedimos a lei. As ações que a gente patrocina, em grande parte, não são nenhuma tese mirabolante. É o cumprimento da própria lei. Então, essa correção,
esses juros, eu queria dizer a vocês, a quem está nos ouvindo, de novo, para ficar bem claro, né, professora? Isso. Essa ação, não é necessário mais ajuizar ação nenhuma hoje. Porque hoje nós estamos vivendo tempos mais difíceis ainda. Mas essa ação já está ganha desde 2016. Então, ao ser encerrado, ao normalizar ou não, assim que concluir o julgamento, nós vamos executar esse direito. E o Estado vai ter que pagar. Vai ter que pagar a correção, juros, tudo que for direito do professor. Isso vai ser calculado por um contador, evidentemente, de novo. Todos os efeitos em cascata do atraso do pagamento, certo? Poderia-se até, e aí sim seria uma tese, a gente já enfrentou em outros momentos, professora, a tese do dano moral. Já em outras ocasiões, o nosso escritório já patrocinou essa ação com pedido de danos morais. Agora, efetivamente, o judiciário tem muita dificuldade, numa ação coletiva como essa, em aplicar os danos morais. Então, a ação ela vai ficar adstrita à correção. Então, ela pode ficar tranquila, que não é preciso entrar com nova ação, é só aguardar o trânsito de julgado, esse processo está no STJ, de lá deverá voltar para o Tribunal de Justiça e a gente vai iniciar um processo de execução, calcular um a um, ativo e inativo, quanto é devido por esse atraso, correção, juros e tudo mais. Sendo que os inativos, ou aposentado como a gente costuma chamar, vai receber muito mais porque é quem está nesses últimos meses e anos com salário atrasado. Proporcionalmente, o inativo terá um retorno maior. Infelizmente, né? Porque o ideal é que recebesse, que todo mundo recebesse em dia. Né? Sobre o 13º, né, o governo fez uma proposta indecente e enviou um projeto de lei à Assembleia Legislativa muito confuso. O projeto de lei dá mais ou menos a entender que ele vai fazer um empréstimo ao Banco do Brasil. Ao mesmo tempo, esse empréstimo ele não existe, porque quem faz é o servidor. Quem faz é o servidor. Ele não dá a garantia no projeto. O servidor vai lá e faz individualmente. Individualmente. E vai arcar com os custos dos juros, mas o governo diz que vai lá pagar, que vai pagar, mas não dá garantia. Não dá nenhuma garantia. Então, nós estamos recomendando à categoria que não façam isso, mesmo que seja aprovado essa questão. Ainda não passou. Ainda não passou. Vai ser mais uma que nós vamos derrubar. Deverá passar nessa semana que vem agora. Segundo a Casa Civil, ele tem uma outra proposta, que é a partir do mês de julho, dividir em 6 meses e pagar juros e correções monetárias em relação ao atraso. Bom, de sorte que a gente precisa aqui esclarecer que essa proposta de empréstimo do Banco do Brasil é uma fraude e que ninguém faça isso, a não ser que o governo do Estado bote o dedo dele, assine dizendo que é responsável pelo empréstimo. Do contrário, é uma fraude e ninguém vai fazer essa besteira. Do contrário, vai ficar dívida para o servidor, para o aposentado, né? Se ninguém tem a assinatura do governo, né, se o governo não pagar. Exatamente, sem estar recebendo com atraso do salário, tem aí mais uma dívida contraída. Ok, Fátima. Temos aqui o Leopoldo Nunes, que diz, manda aqui mais um recado, dizendo aqui, vamos lá pessoal, terça-feira, 7 horas da manhã, todos lá na Praça dos Três Poderes, né? Ele convocando aí, Fátima, para acompanhar a abertura do ano legislativo, né? Leopoldo, é 8 horas, né? Só para a gente consensualizar aqui, 8 horas, porque né? O ano legislativo ele tem a sessão de abertura, que vai lá para as 10 horas, mas de 8 a 10 nós temos muito o que fazer em termos de denúncia e de busca de derrubar projetos e ações que por acaso o governo tem intenção no ano legislativo, na abertura do ano legislativo, de anunciar. Estou vendo aqui que a amiga Divaneide Basílio está aqui nos assistindo. Aproveito para mandar um abraço, Divaneide. Obrigado pela audiência. Grande abraço, Diva. Vamos aqui seguindo. A Juciana Mirna diz aqui o seguinte: quero agradecer aos advogados Odilon e Gondim por atenderem o nosso chamado quando o professor da UERN foi preso, possivelmente, né, Fátima? Eu não tomei conhecimento desse fato, mas acho que nessas manifestações, né, que acho que a polícia reprimiu, não sei exatamente, mas está aí, Juciana, o seu comentário lido e registrado. O registro que Juciana faz é o registro da ação que o escritório vem exercendo, tanto do ponto de vista político, como do ponto de vista jurídico. E ela quer aqui ressaltar isso, fazer justiça, né, a grandeza do trabalho que vem sendo exercido. É muito bem lembrado, Juciana.
Ok, Fátima, temos aqui a Letícia Maria, que diz o seguinte: muito boa a explicação do doutor Odilon. Ok, Letícia, obrigado pelo comentário. O Odilon está aqui agradecendo a você. Temos aqui o comentário da diretora de Assuntos Jurídicos do sindicato, a Thelma Alves, professora Thelma Alves, que diz muito interessante as explicações e valeu, doutor Gondim. Temos Obrigado, aqui... Thelma. Ela também avisa em outro comentário que diz o seguinte: já irei preparar a caravana da minha regional, né? Acho que se referindo exatamente àquilo que você estava falando, né, Fátima? A mobilização terça-feira. Da terça-feira e também dos funcionários também. Também. E a duas caravanas no caso. A professora Thelma, se eu não me engano, né, ela pode aí confirmar, um dos municípios da regional, se eu não me engano, é Canguaretama, que está entrando nesse processo de retaliação quanto ao texto da atividade. E ela aqui já deixa claro que pode contar com a gente, né? Marcaram uma reunião sem apresentar pauta, então quando ela chegou lá foi surpresa com essa discussão de um texto da atividade, eu já fui informado disso e estaremos juntos aí, viu? É um tema que eu tenho o maior prazer em participar e colaborar para que se evite um retrocesso na educação lá de Canguaretama. Temos aqui... Aqui até o Malves manda aqui mais um elogio a vocês, nosso jurídico é 1000. Temos aqui a Tereza Moraes que diz que a transmissão de hoje não está colaborando, a internet aqui está o quê? Será que é a sua internet, Tereza, que não está legal? Verifica aí que aqui está tudo ok, mas obrigado pelo comentário, pela audiência e pelo toque. Temos aqui a Maria da Salete pergunta: essa entrevista refere-se a qual situação? Maria, a gente está falando sobre as ações judiciais, né? Falamos do primeiro e segundo bloco, e também sobre a Assembleia do dia 8 de fevereiro, que é a Assembleia Geral Unificada, né, Fátima? Que inclusive fazer o chamado aí para... mais uma vez para quem está entrando aí nesse momento, né, nós vamos realizar a Assembleia Geral da categoria, tanto do Estado como do município de Natal, conjunta, para a deliberação de uma pauta muito importante. Além de apresentarmos a pauta de reivindicações, nós temos deliberações acerca de ação judicial, nós vamos ter aí a discussão acerca das atividades que o Fórum vem exercendo, do qual nós participamos, e o nosso calendário de lutas. E sem o pagamento, pessoal, sem o pagamento dos 6,817, tanto no Estado como no município de Natal, nós teremos que fazer a discussão acerca de como vamos nos comportar. Na nossa avaliação enquanto diretoria, se eles imediatamente não derem a certeza de que será implantado os 6,817 com efeito retroativo ao mês de janeiro para ativos e aposentados, a greve será antecipada, a greve inclusive do Fórum dos Servidores. Mas é isso, nós vamos estar com a pauta, né, significativa a ser discutida e uma assembleia de decisão que nos remete exatamente a contar com a presença de vocês. Por falar em presença, nós tivemos uma audiência quarta-feira com a secretária de Educação do Estado e a portaria 114, que foi publicada no Diário Oficial do Estado, ela traz lá um item, além de outros que nós solicitamos que retirassem, traz que os professores, ao participarem das atividades de assembleia ou outros, façam reposição de aula. E nós não temos, nós rebatemos essa questão e estamos dizendo a vocês que não deixem de participar das atividades, tanto do Estado como do município, de assembleia ou qualquer uma outra atividade, em função desse processo de retaliação. Nós vamos fazer o que nós aprendemos ao longo dos anos. Nós vamos transgredir e resistir e fazer valer o direito de organização dos trabalhadores e ter essa liberdade sem prejudicar os nossos alunos, mas também não aceitando esse formato, né, dentro de uma portaria ou dentro de uma legislação. Ok, Fátima, temos aqui a Tila Liberato, que diz aqui que está nos assistindo. Obrigado, Tila, pela audiência. Tila. Temos aqui a Marileide Dias de Araújo, que diz o seguinte: Fátima Cardoso, você é um show. Obrigado, Marileide, pelo comentário. Temos aqui a Gilmara Cabral Gouveia, diz o seguinte: o prefeito Carlos Eduardo, disse que hoje finalizou a folha.
mas esquece de dizer que não pagou o terço de férias e nem o reajuste. Mentiroso este Carlos Eduardo. Pois então, tá aí o é, registro. Gilmara. É a Assembleia, não é? O remédio é a gente decidir lá o que vamos fazer. Na minha opinião, em não confirmando. Ontem, por exemplo, na abertura da jornada, Justina foi abordada e ela disse, até o dia 16, o texto... Genate, que é a jornada pedagógica do município de Natal. E ela foi abordada, não é? Ela disse, até o dia 16 a gente paga o terço de férias. Mas nós não estamos lutando, e é bom que Justina tome conhecimento, nós não estamos lutando por aquilo que está garantido em lei. Aliás, o município de Natal tem uma lei própria que trata da aplicação imediata da correção salarial no mês de janeiro. É bom que ela tome conhecimento, porque nesta Assembleia, eu particularmente farei o esforço de estar lá e vou dialogar com a categoria qual é o melhor caminho. E na minha avaliação, se não tiver garantias, é greve geral de imediato. Estado e município de Natal. Ok, Fátima. E municípios que também... passaram por isso. Por esse tipo de problema. Ok, Fátima. Vamos seguindo. Pergunta aqui difícil, da Gorete Costa. O pagamento de janeiro sai quando, né? Difícil, né? Fátima, o de dezembro ainda está sendo finalizado. A proposta, Gorete, é que dia 6, entre aí o pessoal que ganha 4 mil ou talvez acima de 4 mil reais. E não tem data. Não tem data nem para o pagamento do 13º, tem uma proposta indecente e nem data para pagar o mês de janeiro. Eu queria dizer a Gorete que, apesar dessa preocupação dela que nós temos e que vem tendo ao longo desse tempo, Gorete, nós tivemos uma vitória esta semana extraordinária. E vamos para a rua, unidos, que a gente vai conseguir esse calendário, certo? Se nós derrotamos o projeto de lei que tratava de congelamento dos quinquênios, ou a DTS, como queiram chamar, e retirava a integralidade e paridade entre ativos e aposentados, se nós formos capazes de fazer isso, nós seremos capazes de fazer muito mais. Basta irmos às ruas para a gente arrancar esse calendário de pagamento. Quando eu digo às ruas, é dentro dos movimentos que são construídos a partir do Fórum dos Servidores ou pelo SINT-RN sozinho. Ok, Fátima, mando também aqui um abraço para a professora Luzinete Leite, que é diretora do SINT, que está nos assistindo, e também para o coordenador-geral do SINT-RN, lá em Mossoró, o Romulo Arnaud, que também está aqui nos assistindo, estou vendo. Um beijo para os dois. Isso, abraço para os dois, e a gente vai terminando essa transmissão, Fátima, Gondim e Odilon, que está aqui no estúdio, a gente agradece a participação dos três e fiquem à vontade para mandar o recado para o pessoal, para a categoria. Bom, Denô, os nossos agradecimentos aqui aos advogados por terem nos possibilitado, né, a categoria, a compreender vários processos, saber como andam as ações judiciais e chamar a categoria para terça-feira. Terça-feira, pessoal, nós temos a abertura do ano letivo por Robson Farias. E eu queria que vocês... ano legislativo. Ano legislativo. E eu gostaria que vocês compreendessem que ele vai tratar do que vai fazer durante o ano. E a gente precisa estar lá porque trata-se de orçamento. Essa é a primeira coisa. A segunda questão é que o orçamento tem tudo a ver com pagamento de direitos funcionais, com correção salarial, né? Tem tudo a ver com investimento na educação. Então, a gente não pode minimizar e dizer, não tem nenhum projeto de lei, terça-feira para ser votado, nós não vamos. Terça-feira começa tudo de novo, porque quarta-feira pode vir, de repente, o projeto de lei também dos 3%, e assim segue, não é? A nossa vida vai ser a vida de estarmos presentes nas ruas. E convocar a categoria, toda a categoria da rede estadual, professores, funcionários, os que estão na ativa, os readaptados, os aposentados, na rede municipal de Natal, os professores da ativa, tanto do ensino fundamental como da educação infantil, e os aposentados a comparecerem dia 8, a partir das 8 horas na ASEM, quando nós vamos ter a nossa assembleia. Uma assembleia extremamente importante. Extremamente importante, será um divisor
de água já nesse início de ano letivo, porque nós iremos tomar a decisão se vamos ou não iniciar e se iniciarmos, se haverá ou não greve de imediato ou construção de greve para os próximos meses. Então fica aqui a nossa convocação, um grande abraço e ainda boa tarde. Ok, agora, Gondim. Eu gostaria de agradecer, professora, né, a oportunidade. A gente tem o maior prazer de estar aqui. É um momento um pouco diferente, né, esse momento da internet, de você passar essas informações. A gente se sente até um pouco mais próximo da categoria. E dizer que a gente está sempre à disposição, estamos tomando todas as medidas importantes e necessárias para a categoria. E convoco também, a que os professores e funcionários busquem as redes sociais, os meios de comunicação da entidade, o site da entidade, para obter as informações sobre os seus processos. Certo? Eu acho que é um caminho muito interessante, muito pertinente para que eles possam ter conhecimento do que está acontecendo ou busquem a entidade através dos plantões que a gente dá toda semana. Obrigado. Ok, Gondim, obrigado Fátima, obrigado Odilon por terem vindo. E é isso, a gente vai terminando essa transmissão, essa live. E lembrando que se você quiser continuar ligado nas informações do SINT-RN, você pode acessar o site, Facebook, Twitter, Instagram e canal no YouTube também. Domingo agora tem o Extra Classe TV às 8h45 na TV Ponta Negra, devido ao horário de verão, que tem a última entrevista dessa série especial de férias, que é a entrevista com o professor cubano Jesus Jorge, que ele vai falar sobre a educação de Cuba. A apresentação de Leilton Lima. É isso, a gente agradece a participação de cada um, os comentários e a audiência. E próxima sexta-feira, às 15 horas, estaremos aqui de novo com mais um Extra Classe Web TV ao vivo. Obrigado, bom final de semana e tchau. O SINT-RN está presente através do Facebook. A fanpage do SINT-RN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. O SINT-RN está presente através do jornal. O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos.